Olá, meus amores do quinto ano, tudo bem? Olha, pro Carla aqui mais uma videoaula com vocês. Agora nós vamos começar a nossa apostila número 2 de ciências, né? Lá no primeiro capítulo, no capítulo 1, o sistema digestório. Vamos entender mais um pouquinho sobre ele? Logo no comecinho aí, nós temos um diálogo entre Otávio e seus amigos, né? Eles falam assim: esse lanche está uma delícia, mas para onde vai tudo isso? Tudo vai ser digerido e começa na boca com a mastigação, né? Pessoal, a mastigação é o começo de tudo, é onde começa todo o nosso sistema digestório, né? É quando eu levo o alimento à minha boca e os meus dentes trituram esse alimento, né? Numa digestão mecânica, ok? Por que mecânica? Porque são um movimento repetitivo, né? Diferente de uma outra digestão que a gente vai aprender um pouquinho mais para frente, né? Então, a digestão mecânica, ela se refere à trituração, né, que o dente faz, aí para poder facilitar o sistema digestório. Por quê, Pro? Porque imagina se a gente engolisse tudo que a gente colocasse na boca, nossos dentes não triturassem, como que seria para engolir, para passar por aqui? Horrível, né? Creio eu, né? Então, nós temos que fazer esse processo de triturar para a gente poder conseguir engolir mais facilmente aí, né? Aí, por que será que a perguntinha aí, por que será que as crianças pequenas, depois do desmame, devem ser alimentadas com alimentos pastosos? Exatamente por isso, porque elas não têm os dentinhos para poder fazer essa digestão mecânica, ela não tem esses dentinhos para triturar, então tem que ser tudo muito pastoso para eles conseguirem, para a gente poder, né, eu, a Pro aqui como mãe, né, e as mamães de vocês, quando vocês eram pequenininhos, para conseguir colocar essa papinha na boquinha de vocês engolirem direto, porque não tinham os dentinhos para fazer a mastigação. Tudo bem? Será que você concorda com essa fala de Massaro? Por quê? Né? É isso que a Pro explicou para vocês, né? Esses alimentos, os alimentos têm que ser pastosos porque eles não tinham esses dentinhos, né? Os bebês, né, logo após o desmame, eles não tinham esses dentinhos aí para poder fazer a ingestão desses alimentos. E por que será que os nossos dentes têm formatos diferentes? Será que todos eles funcionam da mesma forma? Será que todos eles servem só para um único tipo de função? Né? Não, eles têm diferentes tamanhos, diferentes formatos, porque cada um tem a sua função ali na dentição, ok? E aí tem outra perguntinha aí, ó. Em que outra fase da vida é recomendada aí uma alimentação pastosa e por quê? Né? Os bebezinhos a gente sabe que é porque eles quase não têm dentinhos. Aí a gente começa a ter a dentição e depois, quando a gente vai ficando lá mais velhinho, o que vai acontecendo com os nossos dentes? Que a gente vai tendo que ter novamente lá uma alimentação pastosa, né? Aí vocês vão escrever aí na número 4 para Pro, ok? A questãozinha 5 e a 6, vocês vão fazer também, vocês podem fazer uma bolinha aí no manualzinho de vocês, para a gente vai responder elas via Skype, porque vocês vão ter que colorir, né? Então, vocês vão fazer aí direitinho, numa aula de Skype a gente faz toda essa correção, tudo bem? Agora, vamos lá. Tem um outro diálogo aqui, ó. Esse lanche está uma delícia, mas estou satisfeita. Eu também. Vamos escovar os dentes? Pessoal, o que você qual a importância que vocês acham assim que é o escovar os dentes? Né? Por que é importante escovar os dentes depois de cada alimentação? Senão os dentes eles vão ficar como? Porque o que pode acontecer lá com meus dentes, com a minha gengiva, com o meu hálito? O que será que pode acontecer? Né? Será que eles vão continuar saudável? Será que ele vai continuar saudável? Vamos ver lá quando a gente não faz a escovação. Ó, o que pode ocorrer aí na nossa quando a gente não cuida direito da nossa boca e quando a gente não faz uma escovação adequada, lembrando que 3, hein, pessoal? Por dia tem que ter 3 escovação, ok? No mínimo, ok? Então vamos lá, o que pode dar se eu não escovar meu dente direito? Pode me dar as aftas, são essas bolinhas doloridas aí que dá na nossa boca, né? Que incomoda tanto quando a gente vai comer, quando cai alguma coisa em cima dela, né? Tem aí, primeiro são essas aftas, essas feridinhas aí doloridinhas, né? O segundo são as
cáries. O que são as cáries? São esses pontinhos pretos, como a gente consegue observar aí na imagem, né? São esses pontinhos pretos aqui, ó, né? Que é ocasionado pela falta de higiene, de escovação, de higiene bucal mesmo, né? Aí ocorrem essas cáries aí que danificam o dente, aí depois tem que ir no dentista fazer um outro processo, ok? E também o mau hálito, né? Imagina que terrível é a gente ficar do lado de uma pessoa que tem um mau hálito. Horrível, né? Então, o pessoal, ó, bora escovar os dentinhos, ok? Será que só acontece isso? Será que é só a cárie, o mau hálito e as aftas que pode acontecer? Será que vocês sabem me dizer o que mais pode acontecer com os nossos dentinhos quando não tem uma boa escovação? Pessoal, pode ocorrer algumas manchas. Quando eu não escovo meu dente, eles podem ficar amarelados. Isso são manchas também que pode acontecer, né? Pode ter gengivite. Gengivite? Que nome esquisito é esse? Pessoal, gengivite é a inflamação das gengivas. Quando eu não escovo direito, fica muita sujeirinha lá e pode causar inflamação da minha gengiva. Ok? E além da escovação, qual outros cuidados que devemos ter com a higiene bucal? Será que só escovar basta? É um caminho, né? Tudo tem que começar aí com a escovação. Mas nós não podemos deixar de lado o fio dental, passar aí diariamente o fio dental, e o enxaguante bucal também, que é muito importante, que cuida aí do nosso hálito. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Vamos continuar aqui na nossa apostila. Tem um negocinho assim, um nome bem diferente, chamado flúor. Para que será que serve o flúor? Pessoal, o flúor ele é utilizado aí no tratamento dental para diminuir a cárie que pode ocorrer aí nos dentes. Por quê? Porque ele endurece o esmalte, né, do dente aí, formando uma camadinha protetora, tá? É para isso que serve o flúor dental. Ok? Aí as perguntinhas 1 e 2 também vocês vão fazer, após aí o videoaula vocês pegam para fazer, pode fazer lá a bolinha, e depois na nossa próxima aula Skype a gente responde. Aí vamos voltar lá à nossa matéria. Aí a gente levou a comida na boca, os nossos dentinhos triturados, e acontece o que depois? Né? Aí acontece, pessoal, o bolo alimentar. Um bolo? Um bolo. É quando junta a trituração que os dentes fazem junto com a saliva, com a salivação que nós temos, né? Vai deixando tudo pequenininho, esmagadinho, que é para a gente poder engolir, né, com mais facilidade. Vai formando tudo isso, vai formando esse bolo alimentar, né? Imagina a gente comer um Doritos e tentar engolir um pedaço de Doritos inteiro. Não dá, né, gente? Então tem que mastigar bem, formar esse bolo bonitinho, molhadinho, porque ele vai ter que descer aqui bonitinho para não machucar o nosso tubo digestório. Ok? Então, aí pessoal, quando vai formar esse bolo, quando já tem, lembra que eu falei para vocês que tinha uma outra digestão? Então, quando entra o alimento lá na nossa boquinha, que ele se junta com a saliva, ele tem uma digestão química, ok? Por que química? Porque aí já não é mais mecânica, não é mais só o abrir e fechar a boca, já é as enzimas que contém lá na minha saliva, né, junto, né, com o molhadinho da minha saliva, eles formam essa digestão química. E essa digestão química, ela não para só aqui na salivação da boca. Ela vai tendo mais reações químicas conforme vai descendo para o tubo digestório. Ok? Vamos continuando lá. Aí, pessoal, essa digestão desse bolo, né, para a gente poder engolir, ele é importante por causa das macromoléculas. Né? A gente está diminuindo as macromoléculas. É que nem eu falei, vai comer um pedaço de Doritos inteiro? Vai ser um negócio inteiro descendo? Não, vai diminuir. O que é a macromolécula? O que ela faz? Ela vai diminuindo em pedacinhos. A gente vai juntando com a salivação, com a trituração, e tudo aquilo que era grandão a gente vai diminuindo, né? Vai ficando cada vez, né, quebrando assim em pedacinhos, e isso possibilita a absorção do organismo, né? Nos nutrientes, nos carboidratos, nas proteínas, né? Porque se eu comer lá o meu pedacinho de Doritos inteiro, será que se é que ele tem alguma valor nutritivo, o que será que vai acontecer, né?
Agora, se eu mastigo bem meu Doritos e ele já desce, fazendo essa macromolécula, meu organismo já digere bem mais rápido esses carboidratos e essas proteínas, ok? Mas será que depois de tudo isso, que tudo que mastigamos, engolimos tudo isso vai para o estômago? Então, vamos ver lá na trajetória dos alimentos. Pessoal, esse 1 e 2 aí, vocês podem deixar que a gente responde lá no nosso encontrinho de Skype. Vocês podem fazer duas bolinhas aí, ok? Da boca ao estômago. Chegamos lá. Nosso sistema digestório começa quando nós engolimos, né? Quando nós mordemos o alimento, quando nós trituramos os alimentos, aí ele forma esse bolo alimentar, né? Com a digestão mecânica, junto lá com a salivação, que é a digestão química, ok? Isso tudo passa por pequenas enzimas, né? Que essas enzimas, essas que a gente tem na saliva, que a Pro falou, elas se chamam pitialina ou amilase salivar. Elas que ajudam aí a quebrar essas macromoléculas, a formação do bolo, ok? Para a gente poder engolir da melhor forma possível, sem machucar e de acordo com que o organismo vai cada vez absorvendo mais os nutrientes, as proteínas que nós necessitamos. Ok? Essa hora da experiência, a gente vai fazer num outro momento. Vamos passar aqui um outro momento, volta aqui um outro vídeo para a gente poder estar fazendo essa hora da experiência. Então a comida vai direto para o estômago? Será que a hora que eu coloco minha comida na boca e eu mastigo e esse bolo sai daqui, ó, que eu engulo ele, será que ele cai direto lá no meu estômago? Não, né? Antes ele passa por um tubo digestivo, ok? E qual será o nome do órgão responsável pelo transporte do alimento da boca até o estômago, lá nesse tubo? Como será que é o nome desse órgão? Vamos ver aí? Esse órgão que faz o transporte aí dos alimentos é o esôfago, né? Nesse tipo de órgão aqui, pessoal, no esôfago não acontece nenhum tipo de digestão. Ele simplesmente leva o alimento até o estômago com movimentos peristálticos. Nossa, mas que nome diferente, peristálticos, movimentos peristálticos. Pessoal, movimentos peristálticos são movimentos involuntários, como se fossem contrações, ok? São pequenas contrações que vai passando e eles vão se contraindo até poder chegar lá no nosso estômago, ok? Aí, pessoal, como tudo que é bom no nosso organismo, nós temos algumas coisinhas que também não ajudam muito. Isso pode dar algum probleminha nesse esôfago e nesse caminho da comida? Pode dar sim. É uma doença aí chamada esofagite, né? Ela é uma inflamação, né? Que atrapalha aí nesses movimentos aí peristálticos, nessas contrações aí, que leva o alimento, ok? E quando os alimentos chegam ao estômago? Quando será que eles chegam ao estômago? Será que a gente consegue responder a pergunta de Anitta? Vamos ver? Quando será que o alimento chega ao estômago? O alimento chega ao estômago no final desse caminho, desse tubo digestório, que é o esôfago que leva. Aí ele cai lá no estômago, que é o nosso órgão, né? Digestório, um dos principais aí, né? Que é o estômago. E lá nós temos os sucos gástricos, né? Nós temos aí uma aguinha lá, um líquido lá dentro, que vai ajudar ainda mais em todo esse bolo que desceu até lá embaixo. Ok? Aí na pergunta 3 a gente consegue ver isso aí, ó. Tá vendo o líquidozinho azul? Né? Aqui, ó, mostrando para vocês aí, ó, o líquidozinho azul, né? Ele fica dentro do estômago e ele é chamado o suco gástrico, ok? Aí ele está explicando lá pra gente, ó. Depois que o bolo alimentar, ele sofre ação de outro suco, né, digestivo, que agora é esse que a Prof falou para vocês, que era esse aqui do azulzinho, que é o suco gástrico, né? Lá no suco gástrico tem outra enzima, que é a pepsina, que quebra mais um pouquinho essas macromoléculas de proteína. Tá? Tudo que já tá bem pequenininho vai ficar mais pequenininho ainda, né? Para poder conseguir ir levando os nutrientes para o nosso corpo.
Aí, chegando lá no estômago, tudo aquilo que a gente comeu forma uma massa branca chamada quimo, né? Aí, esse quimo é o que continua no processo daí para baixo do estômago. Vamos lembrar. Qual é o nome dado nos alimentos que são ricos em proteínas? Que é ricos lá que tem no leite, as carnes. Qual é o nome desses alimentos ricos em proteínas? Como que eles se chamam? Será que vocês lembram? Coloquem aí no número 4, ok? Pessoal, agora conta pra mim uma coisa. Quem nunca comeu alguma coisa que sentiu depois aquele estômago pesado, aquela coisa ruim assim no estômago, né? Pois é, ó, o Massaro sentiu, ó. O Massaro sentiu o estômago pesado depois de ter comido um lanche com bife acebolado, né? Por que será que isso aconteceu? Massaro, é importante lembrar que devemos mastigar muito bem os alimentos antes de ingeri-los, né? É verdade, os alimentos podem ficar 2 horas no estômago e se forem bem mastigados. Se não forem, eles podem ficar muito mais tempo. Por isso que é muito importante, pessoal, a primeira parte lá que é a mastigação, é o triturar. Quanto mais mastigadinho a gente fizer, né? Quanto mais mastigadinho o alimento tiver, melhor vai ser para a nossa digestão. Né? Menos mal ele vai fazer lá no estômago, lá com o suco gástrico, ok? Vamos passar mais um pouquinho a tela. Pessoal, essa página aqui é a página 12. Vocês vão, assim que o vídeo acabar, essa videoaula acabar, vocês vão tentar responder essa página 12 e ela também fica para um outro momento na nossa aula de Skype para a gente poder estar fazendo a correção, ok? Lembrando que quem não tem acesso a essa aula do Skype, né, no momento real em que ela acontece, ela fica disponibilizada depois no YouTube, ok? O intestino delgado, pâncreas e fígado, né? Aí depois, aí tá tudo lá. Passou pelo meu estômago, passou pela enzima lá da saliva, passou lá pela outra enzima, a pepsina lá do estômago, fez todo esse caminho. E aí, para onde o que acontece depois que ele sai lá do estômago? Ele vai, pessoal, pro intestino delgado. Oh, intestino delgado, já ouviram falar nele? Ele é como se fosse uma tripa, não sei, um negócio comprido, assim, bem grande no nosso abdômen, como vocês podem ver aqui, ó, parece uma tripa bem grande, e ele é bem grande mesmo, ele chega aí até 2 metros, né, dentro da gente, por isso que eles ficam assim, ó, dobradinhos, né, porque senão não teria espaço no nosso organismo para ele, né. E o que acontece lá? Lá ocorre a absorção dos nutrientes, ok? Sabe aquele quimo, que é aquela massa branca que eu falei que sai do estômago? Ele passa lá no duodeno, que é um outro caminhozinho, né? Que chega lá nesse intestino delgado, né? Aí lá, ele passa por mais 2 sucos, que é o suco pancreático e a bile, que ajuda mais ainda esse bolo a se formar, a ficar melhor, né? Para poder estar na digestão, para a gente poder conseguir digerir ele. Aí tem uma perguntinha aí, ó. Em sua opinião, por que o duodeno atua nos sucos gástricos? Né? Por que será que o duodeno atua aí no suco gástrico? Vocês saberiam me dizer? A gente responde aí na aulinha de Skype, ok? Pessoal, vamos voltar lá um pouquinho no intestino delgado? Aqui, ó. Lembra que aquele que a Pro explicou aqui, ó? Que ele é grandão, né? E fica dobradinho lá na nossa barriguinha, né? A Pro falou que ele pode chegar a 2 metros, mas ele pode chegar a 6. Olha só, ele pode chegar a 6 metros. Sabe por quê? Porque ele tem 3 vezes o tamanho da pessoa, né? Então, se a pessoa mede 2 metros, então ele vai ter 6 metros desse órgão dentro dela, né? Então, ele é 3 vezes mais a altura, ok? Então, só recapitulando. Então, vamos descer. Aí aqui, pessoal, nós temos um quadrinho, onde tem os órgãos, que é o pâncreas e o fígado. O pâncreas e o fígado, eles não fazem parte do sistema digestório, porém, eles mandam o suco deles para lá. Eles ajudam, né, um pouquinho na digestão, porém, eles não fazem parte, ok? Então, o pâncreas é o suco pancreático, que ele libera as enzimas, né? Dentro desse suco tem as enzimas lipases e amilases, né? Que ele age sobre os óleos, as gorduras e os carboidratos que ingerimos.
Já o fígado, ele tem a bile, né? O suco digestivo dele se chama bile. As enzimas ele não tem, a bile é a bile, certo? E ele atua lá nos lipídios. O que são os lipídios? Lipídios são as gorduras que a gente come, né? As gorduras e os óleos também. Ok? Então, vamos passar aqui. A perguntinha número 2. Em qual outra etapa da digestão as enzimas amilases estão presentes? Porque, em sua opinião, é necessário que elas estejam presentes em mais de uma etapa? O que vocês acham disso, pessoal? Você acha que as amilases estão presentes só na etapa da digestão? De acordo com o que a gente já leu, já ouviu, o que vocês acham? Então, vocês vão responder, pode fazer a bolinha lá, 2, 3, e aí na 4, que a gente responde também no outro momento da aula Skype. Né? Então, aqui eu confirmo que a Pro estava falando para vocês. Ó, o intestino delgado, ele é um tubo fino, muito comprido, né? Que num adulto ele chega a medir cerca de 6 metros, né? E ele, que nem a Pro falou, ele é tão comprido que ele tem que ficar dobradinho aí dentro da barriga. Ok? Aí vamos voltar lá na nossa passagem do nosso bolo alimentar. Quando ele chega lá no duodeno, quando ele sai do duodeno e chega lá no intestino delgado, o intestino delgado, pessoal, ele tem essas pequenas ruguinhas aqui, vocês conseguem visualizar? Eles têm essas pequenas ruguinhas chamadas vilosidades intestinais, né? Elas são carregadas, elas são vasos sanguíneos que ajudam na distribuição de nutrientes por todo o corpo humano, né? É a partir dela que todos os nutrientes que nós temos, tudo, eles é espalhado por todo o corpo humano. Ok? Ela tem esse papel muito importante aí, que são as vilosidades intestinais. Ok? Então, vamos ver lá. Observe com atenção as vilosidades intestinais. Que estrutura é possível visualizar em seu interior? Dentro dela. O que será que a gente consegue visualizar dentro dela? E qual a importância dessa estrutura nas vilosidades? Lembrando que essas vilosidades são pequenas ruguinhas que nós temos aí no nosso dentro, assim, junto com o nosso intestino delgado. Ok? Então, vocês podem também responder e a gente tira as dúvidas depois, lá no nosso encontro. Aí, o que a Pro estava falando para vocês, ó, elas são inteiramente responsáveis pela absorção dos nutrientes pelo corpo humano. Sem elas, pessoal, sem essas vilosidades, sem esses nutrientes, esses vasos para espalhar esses nutrientes, nós não conseguiríamos nos manter vivos, ok? Essa parte aqui também de integrando com matemática também nós vamos deixar para o nosso encontro, ok? São continhas, a Pro vai explicar tudo direitinho, tá? E chegamos, por fim, aí no intestino grosso, ok? A função do nosso sistema digestório é absorver nutrientes dos alimentos. Vimos que isso é feito no intestino delgado. Então, o que acontece com o bolo alimentar quando a passagem é pelo intestino delgado, né? O que será que acontece? O que deve acontecer com o bolo alimentar após a passagem pelo intestino delgado? Saindo do intestino delgado, para onde será que ele vai? O que será que acontece com ele? Né? Aí nós temos um pequeno diálogo aí entre os nossos amiguinhos. Depois do intestino delgado, resta apenas uma mistura de águas, fibras e nutrientes, né? Porque todo aquele bolo lá já se transformou em nutrientes, proteínas, né? Eu não sabia que nosso corpo era tão complexo. E tem mais. Você sabia que a alface do nosso lanche é importante para o bom funcionamento do nosso sistema digestório? Vocês sabiam? O que será que o Massaro quis dizer com isso? Né? E qual grupo de alimentos aí o alface pertence? E por que esse grupo de alimentos aí que o alface pertence, por que ele é tão importante para o nosso corpo? Né? Vocês vão responder aí para a Pro também, ok? Aí após a digestão, voltando lá para a nossa aula, após a digestão, a mistura de águas, fibras e nutrientes que sobrou de tudo aquilo que nós comemos, ela vai para o intestino grosso, né? O intestino grosso já está falando pelo nome dele, né? Ele é um órgão mais grosso que o anterior, que é o intestino delgado, né? E é mais curto também.
E nessa fase que quando o alimento chega lá no intestino grosso, ele já não tem mais digestão, né? Esse órgão ele não tem mais nenhum tipo de digestão e nenhum tipo de absorção de nutrientes, né? Então, o que ele faz, Pro? Se não tem mais nada disso, se ele já não faz mais a digestão, o que ele faz? Por que ele é importante, né? Ele é importante porque ele apresenta 3 funções principais. A primeira é absorver os sais minerais e a água. A segunda é para formar o bolo fecal. Opa, nós estávamos falando de bolo alimentar e paramos aqui falando de bolo fecal, né? E a terceira opção, a função dele principal é armazenar o bolo fecal até a eliminação deste pelo reto. E o que será que é um bolo fecal? Né? As fibras têm um importante papel na formação do bolo fecal, pois elas auxiliam aí os restos dos alimentos não digeridos. Sabe aquele alimento que o corpo já usou tudo ele e ele já não serve mais para mais nada? É para onde ele vai, né? Aí as fibras ajudam a formar esse bolo fecal para poder formar o quê? As fezes. Então, o bolo fecal, ele é a mesma coisa que as fezes. Né? Então, tudo que o nosso corpo já comeu, já diluiu de nutrientes, de proteínas, de tudo que ele já tinha de fazer de bom para o nosso corpo, ele já fez. Né? Então, o bolo fecal é o que eu não quero mais, é o que o meu organismo falou assim, não quero mais isso. Né? Aí acontece o quê? As fezes. Ok? E lá no nosso intestino grosso também, pessoal, nós temos algumas bactérias, né? Em todo o nosso sistema aí, digestório aí, né? As boas e as ruins. Mas vamos falar das boas, que são aquelas que formam a flora intestinal. A flora intestinal ela ajuda tanto na digestão, né? Auxiliam na formação do bolo fecal, graças à sua grande capacidade de agrupar água e restos de alimento não digeridos, é aquilo que o corpo não quer mais. Então, a flora intestinal ajuda, que são as bactérias do bem que nós temos no nosso corpo, elas ajudam aí na formação desse nosso bolo fecal, da nossa digestão, ok? E, como a Pro falou na outra imagem também, tudo que é bom tem seu lado ruim, tem algumas pequenas doenças também que podem acontecer no intestino grosso, que é o apendicite, né? Que é uma inflamação aí, ele era uma defesa contra as bactérias e ele pode inflamar e temos que tirá-lo, né? Aí depois, pessoal, vai para onde esse bolo fecal? Vai para o reto, né? Onde depois a gente vai ter que ir lá no banheiro fazer lá, ó, número 2, tá bom? Aí na nossa página número 19, tem aí Aprendendo o Valor das Coisas. É um pequeno texto e ao final dele nós temos 2 perguntinhas que vocês vão responder para a Pro também e depois no nosso encontro Skype a gente vai tirar todas as dúvidas que ficou aí desse nosso sistema digestório, tá bom? Pessoal, um super beijo e tchau, tchau. Demorou muito? Muito. E assim, lembra que eu tinha te orientado a... Ai, caramba, não parou.